E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. A nossa leitura bíblica, de forma cronológica, ou seja, vamos ler toda a Bíblia de acordo com os acontecimentos históricos. Inicia em um novo livro da Bíblia. Hoje nós vamos iniciar o livro do Levítico. Então, nós já lemos 3 livros, já lemos Gênesis, ou já lemos Jó, começamos em Gênesis, pulamos para Jó, porque estamos lendo de forma cronológica, lembra? Então começamos em Gênesis, fomos para Jó, lemos todo o livro de Jó, voltamos para Gênesis, lemos Êxodo, que foi a libertação do povo de Israel do Egito para Canaã, e hoje vamos iniciar o livro do Levítico. Então, qual vai ser a nossa leitura de hoje? Nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 4. A tradução que eu utilizo é Almeida Revista Atualizada, que eu creio ser a mais fiel na tradução, é a que eu mais gosto. Enfim, então, se você não tiver Bíblia, como já colocaram em comentários, mas eu não tenho Bíblia, você acompanha aí, escuta, dá no mesmo. Mas se você tem uma Bíblia, preferível é que você acompanhe na sua Bíblia. Vamos voltar a ler a Bíblia, desacostumar de receber só o alimento mastigadozinho. Vamos ver o que de fato a Bíblia fala, lendo direto nas Escrituras. Então, antes de começar, eu vou dar um resumo. O que é o livro do Levítico? Nós vimos que Gênesis ali, Moisés escreveu sobre como foi o início do mundo, como é que Deus criou o mundo. Vimos ali a história de Abraão, depois fomos para a história de Jó, que foi provado e aprovado por Deus. Depois voltamos ali na história de Abraão, Isaac, Jacó, José, finalizou Gênesis. Fomos para o Êxodo, na história de Moisés, que trouxe a libertação, Deus trouxe a libertação para os israelitas através de Moisés, da escravidão do Egito para Canaã. O que vai ser o livro do Levítico? O livro do Levítico são as regras que Deus traz de convivência e culto para o povo. A gente lembra que o povo passou mais de 400 anos no Egito. Então, muitas das suas tradições provavelmente foram contaminadas pelos costumes dos egípcios. Provavelmente também passaram a cultuar a Deus de forma errada e até outros deuses. Então, quando formamos uma sociedade, qual é a primeira coisa que temos que fazer para que haja uma convivência pacífica? Criar regras, criar normas de convivência. E é isso que Deus vai fazer aqui no livro do Levítico. Vai ensinar aos israelitas como eles devem se comportar no relacionamento entre eles e o próprio Deus, né? Que também vai trazer as regras de culto dos israelitas. Então, vamos lá para Levítico, capítulo 1. Os holocaustos. Chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo.
Também os filhos de Arão, sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e, com a unha, lhe destroncará a cabeça sem a separar do pescoço e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Capítulo 2. As ofertas de manjares. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor da, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, nem, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimarás por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias, de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela, e por cima lhe porás incenso, é a oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso é oferta queimada ao Senhor. Capítulo 3. Os sacrifícios pacíficos. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor do sacrifício pacífico, fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre
as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito, a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço e a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjada a oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjada a oferta queimada de aroma agradável. Toda gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. O sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á, como se tiram os do novilho, do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Os sacrifícios pelos pecados, por ignorância de toda a congregação. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado.
assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará expiação e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da coletividade. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou se não fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Então, que nós vimos como é que Deus determina aos israelitas como é que eles devem se relacionar com o próprio Deus, como eles seriam aceitos diante de Deus. Pode parecer estranho, é muito estranho para nós, nesse século que nós vivemos, toda essa barbárie aqui, né? É uma barbárie, é uma coisa bem esquisita para nós quando lemos a forma como o Senhor exigia que os israelitas lhe apresentassem suas ofertas. Mas todos nós temos regras para que pessoas convivam conosco. Não é assim? Pelo menos é para ser, né? E o nosso Deus não é diferente. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lá no Éden, foi avisado: se comerem desse fruto, morrerão. Mas Adão e Eva, infelizmente, caíram, comeram do fruto, tiveram conhecimento do mal e o pecado entrou no mundo. E aí o que que diz em Romanos? Que o salário do pecado é a morte. Então, só através de sangue é que pecado pode ser perdoado. Só se você peca, a consequência é a morte. Então, ali no Gênesis, a gente lembra quando Adão e Eva pecou, eles fizeram para si roupas de folhas de figueira e se cobriram, né? Se descobriram nus. Eles eram totalmente inocentes, mas depois que comeram o fruto, tiveram consciência do mal e se descobriram nus. E o que que Deus fez? Deus teve que matar um animal e lhes fez roupas de couro. E, infelizmente, eles foram separados, foram expulsos do jardim do Éden. Então, toda vez que pecamos, isso traz uma separação entre nós e Deus. O pecado, Deus, o nosso Deus é santo. Ele não pode estar onde tem pecado. Então, aqui, ele traz todo esse regramento aqui
para que os israelitas eles possam ter relacionamento com o nosso Deus, com esse Deus. Então, o tema que eu quero trazer para nós hoje é quando Deus ensina a recomeçar. Deus trouxe ali os seus mandamentos, o povo israelita já estava ciente dos mandamentos de Deus, sabia o que seria pecado. Aqui tem até as ofertas quando a pessoa peca por ignorância, porque não tem como. O pecado ele gera a separação do homem com Deus. Mas Deus ele não vai só apontar o pecado para os israelitas. Ele também traz como eles vão ter esse relacionamento reconstruído. Porque o pecado entrou no mundo, eles iriam falhar. Nós falhamos continuamente. Então Deus sabia que os israelitas iriam continuar pecando. E o pecado, como traz essa separação de Deus, Deus já trouxe o regramento para que essa reconciliação pudesse ser sempre feita, para que esse caminho de retorno ele fosse assegurado. Então, hoje, glória a Deus, nós não precisamos mais desses holocaustos, porque é o sangue de Cristo que nos reconecta com Deus. O sacrifício de Cristo na cruz nos reconectou a Deus. Por isso que ele é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vocês entenderam? Aqui no Antigo Testamento, os israelitas, eles tinham que matar geralmente um cordeiro, uma vaca, um animal tinha que ser morto para que os seus pecados fossem perdoados. E aí o próprio Deus resolveu isso de forma definitiva, para que não precisasse mais fazer esses sacrifícios com os animais. O próprio Deus se fez homem e morreu por nós na cruz, que foi Jesus Cristo. Então, glória a Deus, hoje nós não precisamos mais fazer esses holocaustos. O sangue de Cristo, ele é suficiente para nos purificar e nos lavar de todo pecado, de toda impureza, de toda injustiça. Mas precisamos reconhecer, ainda precisamos reconhecer, nos arrepender dos nossos pecados para sermos limpos. Precisamos reconhecer que somos pecadores, receber o sacrifício de Cristo e nos arrepender dos nossos pecados e viver como Cristo nos manda. Então, o sangue de Cristo nos purifica e nos reconecta com Deus. E o que que Deus quer para nós hoje? O que que ele fala? O que ele fala ao nosso coração através dessa leitura? Que nós não precisamos mais carregar o peso que Cristo já pagou. Cristo já levou na cruz do Calvário. Então, se você está triste, depressivo, sofrendo consequências por más atitudes que você fez na vida, acha que para você não tem mais jeito, não creia, isso é uma mentira da sua mente. Cristo, ele tem poder para te salvar. Basta você querer, basta você fazer uma oração, reconhecer o seu pecado, se arrepender e entregar a sua vida a Cristo. E ele te dá um novo recomeço. Então é isso que ele quer de nós. Ele quer que você receba, que nós recebamos o seu perdão e recomecemos agora. Não vamos desistir. Sempre que pecamos, vamos nos arrepender e nos voltar a Cristo. Assim como os israelitas faziam. Toda vez que eles pecavam, para eles era mais difícil. Eles tinham que pegar um animal, levar para o sacerdote, para ser sacrificado, ter todo esse ritual para que seu pecado fosse perdoado. Nós, quando pecamos, precisamos unicamente nos arrepender toda vez que pecamos, e não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há pecado grande demais que Jesus não possa perdoar. Basta que você se arrependa e recomece com uma nova vida. Volte para a comunhão com Ele, com o coração leve e restaurado. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai de bondade e misericórdia, muito obrigada, Senhor, por nos permitir retornar à leitura da Tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide de nós, ó Deus, que o Senhor restaure a nossa saúde, Pai, para que possamos
te servir da forma que te agrada, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá um meio de voltar para o Senhor. Porque o Senhor é um Pai amoroso, é um Pai misericordioso e perdoador. Toca o nosso coração, Senhor, através do teu Espírito Santo. Tira de nós, Senhor, todas aquelas vozes acusadoras que dizem que para nós não tem mais jeito. E que possamos entregar a nossa vida a Cristo Jesus e viver essa paz e essa restauração que o Senhor nos oferece todos os dias. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.